Bom dia. Bom dia. Vamos lá para mais uma live da Palavra da Manhã, como foi pedido pelo nosso Pai, né? Então a gente vai seguir O livro de Jó, no livro de Jó, a partir do capítulo 15. isso. Nós já fizemos uma oração antes, né, de abrir a Bíblia. É sempre importante ressaltar isso. Eu tinha umas coisas que eu pensei em falar ontem, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Vamos lá. Esta foi a resposta de Elifaz o Temanita, que era um dos amigos de Jó, né? Como você pode se considerar um sábio dando respostas vazias como essas? Se referindo a Jó. Isso é conversa que enche o estômago de vento. Para que falar tanto sem propósito e apresentar razões completamente sem lógica? Você só está demonstrando que não respeita a Deus e não dá a Ele o devido valor. Suas palavras são resultado do seu pecado e você fala com segundas intenções para nos enganar. Mano, o cara tá lá todo destruído e vem um doido falar isso pra ele. Ai, Senhor, saiba que a sua própria boca o condena, suas próprias palavras depõem contra você. Por acaso você é o primeiro homem que nasceu sobre a terra, o mais velho entre os montes e morros? Por acaso você conhece os planos secretos de Deus? Só você é o dono da verdade e da sabedoria? O que você pensa saber mais do que nós? Que compreensão você tem que nós não temos? Homens sábios e idosos, homens de cabelos brancos, mais velhos do que seu próprio pai, estão do nosso lado. Por que você despreza a ajuda e o consolo que Deus lhe oferece por meio das nossas palavras amigas? Por que você se deixou levar pelo coração? E por que esse olhar flamejante? Você está irado com Deus e por isso deixa sair essas palavras da sua boca. Como um simples homem pode ser puro e sem pecado? Como pode ser justo quem nasceu de mulher? Fique sabendo que Deus não considera nem os próprios santos inocentes e puros. Perto da santidade de Deus até o céu é impuro. Que dizer então dos homens impuros e perversos por natureza e cheios de pecado como uma esponja que cai na água? Escute com atenção, e eu lhe mostrarei o que descobri observando a vida. Isso é o que descobriram os sábios do passado, que por sua vez já tinham ouvido as mesmas verdades dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém, e que não receberam a influência de nenhum estrangeiro. O pecador rebelde sofre tormentos no curto período de vida que se reserva para o opressor. Ele vive cercado pelo medo, e quando afinal consegue se sentir em paz, os ladrões o atacam. Ele não tem esperanças de sair da escuridão, porque pensa que vai morrer ao fio da espada. Seu destino é perambular em busca de pão. Os abutres o esperam para devorar o seu corpo. Ele bem sabe que o dia escuro do castigo chegará depressa. Ele vive dominado pelo medo, pelas angústias e tribulações, como ocorre com um rei quando espera o ataque dos inimigos, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o de forma desafiadora, com um escudo forte e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades assoladas, em casas abandonadas, prestes a ruir. Por causa disso, suas riquezas não ficarão com ele por muito tempo, e ele não conseguirá novas riquezas. Ele não escapará das trevas. O fogo secará os seus renovos. Com um sopro de Deus ele se vai.
Por isso, ele não deve confiar na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será sua recompensa. Ela o consumirá antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Ele será como a vinha que perde as uvas ainda verdes, como as flores da oliveira que murcham e caem, pois a vida com os ímpios não tem sentido, e o fogo destruirá as tendas daqueles que subornam. Deles só brota maldade. Eles só vivem em desobediência a Deus e têm um coração enganoso. Então Jó respondeu: Eu já estou cansado de ouvir o que vocês estão me dizendo. Afinal, que espécie de amigos vocês são? Querem me consolar ou me acusar? Suas palavras são vazias e sem sentido. O que eu fiz para vocês me encherem os ouvidos com essas respostas tolas? Se eu estivesse em seu lugar e vocês em meu lugar, será que eu lhes diria as mesmas tolices e balançaria minha cabeça contra vocês? Não, eu não faria uma coisa dessas. Eu falaria com interesse e sinceridade palavras de consolo para diminuir o seu sofrimento. Mas agora, a minha dor não passa mesmo que eu abra o meu coração, e se me calo, ela não desaparece. Ó Deus, o Senhor me deixou sem forças. O Senhor destruiu a minha família completamente. Meu sofrimento acabou com a minha saúde, e a minha magreza já se levanta contra mim. Sim, Deus está irado comigo, e me tem arrasado e range os dentes contra mim. Os meus adversários me olham com um olhar ferino. Os homens também vêm me acusar com suas palavras e mostram desprezo pela minha triste condição, e esmurram o meu rosto para me humilhar. Deus mesmo me entregou nas mãos dos pecadores e me fez cair nas mãos dos maus. Eu vivi em paz até o dia em que ele me arrasou com seu castigo. Sim, ele me destruiu, fez minha vida em pedaços e me escolheu como alvo. Seus flecheiros me cercaram. Eles transpassaram os meus rins e a minha bílis foi derramada pelo chão. Sem parar, ele me ataca como um soldado ao seu inimigo. Como sinal da minha tristeza, costurei uma veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó da terra. Já não tenho mais lágrimas, meus olhos já estão vermelhos de tanto chorar, e tenho profundas olheiras como um homem prestes a morrer. Tudo isso me acontece embora eu seja inocente, e não haja violência em minhas mãos, e sejam sinceras as minhas orações. Ó terra, não esconda o meu sangue, e que não haja lugar que oculte o meu clamor. E vocês fiquem sabendo que a minha testemunha está nos céus. O meu advogado está nas alturas. Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus, pedindo que ele me ouça como faria um homem com seu amigo. Porque eu sei que em breve seguirei por aquela estrada que não tem volta. O meu espírito vai se quebrantando. Os meus dias vão se apagando. Bem sei que meu destino é a sepultura. Estou cercado de pessoas que zombam de mim, e sou obrigado a olhar os seus desaforos. Ó Deus, por favor, só o Senhor pode garantir o meu livramento. Quem mais pode ser meu fiador? O Senhor fechou a mente deles para o entendimento. Não permita que esse falso julgamento destrua a verdade. Se alguém denuncia seus amigos por recompensa, que fiquem cegos os seus filhos. Deus me transformou em motivo de riso e zombaria para o povo. Eu me tornei um desprezado, em cujo rosto os outros cospem. Por isso chorei tanto que mal consigo enxergar. Já não sou nem sombra do que era antes. A minha vida se acaba a cada dia que passa. Os justos ficam espantados ao ver o meu estado.
e os inocentes se levantam contra o perverso. Mas o justo seguirá firme seu caminho, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais poderosos. Por isso, venham todos vocês, não existe um sábio entre vocês capaz de falar e entender a verdade. A minha vida ficou para trás, os meus planos não se realizaram e meus desejos não se cumpriram. Trocam a noite pelo dia, dizendo que a luz é treva e a treva é luz. Já estou esperando o dia em que minha casa será uma sepultura, e então estenderei a minha cama nas trevas. Se eu clamar a corrupção mortal, você é meu pai e os vermes, você é o meu pai. E aos vermes, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Descerá a esperança às portas da sepultura? Descansaremos juntos no pó? Quer continuar? Acho que tem contexto. Pela segunda vez, Bildade, o suíta, respondeu. Então, mais, né? A sequência. Eram 3 amigos, eles estão se revezando para falar com Jó, né? E ele diz: por que você insiste em dar respostas longas e sem sentido? Fale com sensatez se você deseja que respondamos. Será que você pensa que somos animais ou ignorantes aos seus olhos? Você que está furioso com a vida acha que se deve abandonar a terra por sua causa? Será que por sua causa as rochas mudarão de lugar? A luz do perverso se apagará e a chama do seu fogo se extinguirá. Nas suas tendas a luz se escurecerá, a sua lâmpada se apagará. O andar confiante do perverso se enfraquece, ele será destruído pelos seus próprios planos, ele caminhará direto para a rede e os seus pés ficam presos na malha. Cairá nas armadilhas pelo calcanhar e o laço o aperta. Em seu caminho há uma corda escondida na terra e uma armadilha em seu caminho. O medo de todos os lados o assusta e o perseguirá em todos os seus passos. O sofrimento virá faminto sobre ele e a miséria está à sua espera, a qual consome parte dos membros do seu corpo. O primogênito da morte devora os seus membros. Ele pode se proteger numa casa segura, mas será arrancado de lá e será levado ao rei dos terrores. Ninguém dos seus morará na sua tenda. Espalharão enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam-se as suas raízes e por cima os ramos são cortados. Ele será esquecido por todos, o seu nome desaparece na terra e seu nome será esquecido. Ele será expulso da luz para as trevas e banido da civilização. Seus filhos morrerão sem ter filhos e sua família acabará junto com ele. Em toda a terra, os do ocidente ficam assustados com a sua ruína e os do oriente são tomados de pavor. Assim é a habitação do perverso. Essa é a situação dos que não conhecem Deus. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me castigar com essas acusações falsas? Até quando encherão meu coração de tristeza? Eu já perdi a conta de quantas vezes vocês me repreenderam. Para vocês, isso parece algo sem a menor importância. Eu reconheço que não sou perfeito, mas comigo ficará o meu erro. Vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmos que são muito justos e sinceros, e usam contra mim a minha humilhação. Fiquem sabendo que meu sofrimento veio de Deus, e foi Ele quem me prendeu em sua rede. Eu grito: é injustiça, mas não obtenho resposta. Clamo por socorro, mas não há justiça. Então, assim, os amigos, né, de Jó, estavam tentando arrancar dele uma confissão de culpa. Tipo, você pecou, por isso que você tá passando por isso aí, entendeu? E
E Jó só tentando, além de realmente já estar destruído, porque ele perdeu tudo que tinha, os filhos dele morreram, ele estava doente, né? E ele falou, eu sou inocente, eu não fiz nada para isso acontecer, gente, né? Eu sou inocente, eu sou inocente. Apesar de saber que é um ser humano e tem falhas. Exato. E aí não basta, né? A pessoa tá lá destruída, o povo gosta de chutar cachorro morto, né? Não. E vai e fica ali torturando a pessoa, falando um monte de coisa, ao invés de consolar, ao invés de tentar ajudar, enfim, quer fazer ela se sentir culpada por algo que ela não fez. Né? Tem alguma coincidência com o que tá acontecendo? Enfim, vamos lá. Vocês estão... Enfim, Deus transformou os meus caminhos em becos sem saída. Cobriu a estrada da minha vida de escuridão. Ele acabou com a minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele destruiu a minha vida de todas as maneiras possíveis. Minha esperança se foi como uma árvore arrancada da terra. Sua ira ardeu como um fogo contra mim. Ele me considera como um dos seus inimigos. Mandou seus exércitos avançarem contra mim. Me cercaram e acamparam-se ao redor da minha casa. Ele fez meus irmãos se afastarem de mim e meus amigos me consideram um desconhecido. Os meus parentes não me dão ajuda e meus amigos nem se lembram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas que vivem em minha casa me consideram um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo meu servo, mas ele já não me obedece. E eu preciso pedir humildemente se quero que meus servos façam algo para mim. Minha própria esposa não chega perto de mim porque acha o meu hálito repugnante. Por causa do mau cheiro dessas feridas abertas, meus próprios irmãos não se aproximam de mim. Até as crianças zombam de mim e riem às minhas custas quando tento me levantar. Todos os meus amigos allegados me detestam. Aqueles a quem eu mais amava também me condenam e me desprezam. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham pena de mim porque a mão de Deus me derrubou. Já não chega o castigo que recebo de Deus? Será que vocês também vão se voltar contra mim? Ai, como eu gostaria que minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem gravadas num livro. Já virou livro, assim. Quem dera fossem gravadas com ferramentas de ferro e chumbo, ou gravadas para sempre numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Peçam por isso. Ele pediu aqui. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele, né? Como desejo que esse dia chegue logo. Por isso, se vocês disserem, como o perseguiremos, pois a raiz da aflição está nele, tomem cuidado. Deus sabe que essas acusações são falsas e dará um castigo severo a vocês. E então vocês saberão que há juízo. Acho que daí já deu, né? Por hoje. Fomos do 14? Não, 15. 15, 16, 17, 18, 19. 19, né? Até que foi. Mas tem um mesmo contexto. Aonde eles têm uma visão limitada, porque eles enxergam só aquilo que eles veem com os olhos da terra. Naturais. Né? E não mensuram o que aconteceu antes, né? Que é o que a gente relatou no início, de uma prova, um teste de fidelidade a Deus, que foi cutucado pelo diabo. E Deus falou, eu conheço o meu filho, eu conheço o coração dele, então faça o teste.
E aí, na visão da Terra, limitadíssima, né, os homens ficam se debatendo um contra os outros, tentando jogar a culpa de uma ou de outra coisa em cima de alguém. Porque essa é a natureza humana. A gente nunca acha que é o culpado. A gente tem que sempre jogar a culpa para terceiros. Sabe aquele negócio de você apontar o dedo assim, ó? É ele e tal, e esquecer que tem outros 3 apontando para você? Não? Bom dia, Vinícius. Vinícius está sempre ali. E aí, o que acontece? Vai se desenrolando essa dissertação entre os amigos que foram visitá-lo e que ficam sem saber o que fazer. E aí, quando eles, sem saber o que fazer, ficam contestando a forma dele argumentar, mesmo ele sabendo no coração que ele não tinha, vamos dizer, guardando as devidas proporções naquela época e tal, ele sempre foi justo. Ele não tinha feito nada que pudesse justificar tamanha destruição na vida dele, né? E aqui a gente entende que esses 3 amigos de Jó e essa discussão toda é uma briga de narrativas, né? Eu vi agora cedo o vídeo de uma senhora, né? Que estava lá em Brasília, em frente ao exército, instalando um gerador de energia apenas, né? Na manhã de ontem. Quer dizer, ela nem chegou a ir até o Congresso, né, naquela manifestação, e, no entanto, ela relata que todos os que estavam ali com ela foram enganados, que falaram, olha, entrem aqui nos ônibus que a gente vai levar vocês para a rodoviária, para vocês irem para casa de vocês. E não, começaram a rodar 5 horas dentro do ônibus, sem que eles pudessem ir no banheiro, sem que tivesse comida nem nada, para levar para um estádio, né, lá da Polícia Federal, e ali ficaram mais horas ainda também presos sem o devido processo legal, sem condições minimamente humanas, né, enquanto a mídia fica dizendo que tanto ela quanto os outros que são inocentes são terroristas. Então, esse cuidado que todos precisam ter, né? A gente está tomando, assim, dentro desse momento, a gente está tomando o cuidado de dar exemplos daquilo que a gente vive hoje, daquilo que o contexto histórico da palavra está mostrando. Nós precisamos ter muito cuidado com as escolhas, com o que a gente acha que é verdade, porque existem várias verdades, mas só uma de Deus, né? Então não adianta a gente achar hoje, tudo é manipulado. A única coisa que não se manipula e ainda estão tentando manipular e já tem até gente querendo que se transforme a palavra de Deus porque não gosta da forma que ela está escrita na Bíblia. Então, quando as narrativas saltam para fora da realidade, que é o que a gente vive hoje, a gente não escuta, a gente está vivendo isso hoje, é muito perigoso, porque como está escrito aqui, né, que Jó relata, ele fala, eu sei que eu não sou um santo, né, eu sou um homem, né, mas não haveria a necessidade de ser condenado como estou sendo, na visão dele, né, ele não sabe que é um teste, mas na visão dele não tem por que eu ser condenado se eu não fiz aquilo que estão me acusando? Então, tomem cuidado, porque quando você entra na narrativa de pessoas que estão manipulando visivelmente tudo isso para o seu benefício próprio, isso é o que está escrito ali,
e o que no contexto da história vai se desenrolar e no final todo mundo vai ver, é que inclusive aqueles que estavam em cima do muro vão ser cobrados, porque são isentos e poderiam agir de forma correta. A gente nunca vai dizer que alguém que fez algo errado está isento, não. Mas se ele foi manipulado é porque ele é fraco e não segue a palavra. É o que eu ia falar agora, porque, por exemplo, a gente jamais vai ser a favor de quem estava lá na manifestação e quebrou ou sabe, fez algo contra o patrimônio público. De forma alguma. Isso é horroroso, né? A nossa história, nós temos um museu, gente, como é que a gente guarda a gente vai história, ser a favor disso? Né? Jamais, né? Ocorre que tem que saber separar o joio do trigo. Não são todas as pessoas que estavam lá nessa manifestação. Ou pior, essas que estavam no QG, que nem chegaram a estar lá, né? Que estão só manifestando a indignação delas perante tudo que está acontecendo no país, que devem ser rotuladas, entendeu? Não, como estão terroristas. Sendo, né? Estão sendo. Que estão sendo rotuladas como terroristas e não são. São inocentes. E quando nós, perante uma injustiça dessa, nos isentamos e não nos posicionamos, nós somos cúmplices. Eu não quero assinar isso. Nem eu. Né? Agora, existem órgãos específicos para isso. Eu trabalhei nessa área. E se fizer o seu trabalho correto, já deveria ter sido feito, porque a inteligência existe para prevenir, tá? Sabiam que iam ter esse tipo de atitude e deixaram, tá? Então, não só quem aceitou ser manipulado e levado a fazer esse tipo de ato horroroso, mas aqueles que sabiam, que foram avisados, porque foram avisados, sim, tá? E deixaram. Porque a resposta está principalmente em Deus, né? E ele diz: não tente manipular a seu bel prazer. E aí, quando nós nos manifestamos perante uma injustiça como essa, os nossos amigos, né, vêm querer se comportar como esses amigos de Jó, né, falando coisas vazias e engrossando uma narrativa que é totalmente falsa, né? Então, a esses eu falo, passa longe, entende? E pior, né? Mesmo vivendo, quer dizer, aparentemente vivendo e convivendo com uma vida pública que nós temos, sempre tentando orientar a fazer o bem, correr e andar corretamente, o que é difícil nessa terra, né? Porque a gente está sempre sendo provado e nós, assim como todos os que estão sobre a face da terra, não somos inocentes, tá? Mas a gente sempre preza pela verdade e que sejam feitas as investigações por órgãos e pessoas competentes que seguem a Deus, que seguem a palavra, né? Isentas, né? E não manipuladas, porque existe o mal profissional em todas as áreas e instâncias, tá? Então é isso, né? O que a gente precisava contextualizar da palavra que foi lida, das aflições das pessoas que estão nesta história e do contexto atual, acho que é mais ou menos isso, né? Não é à toa que Deus pediu pra gente ler o livro de Jó inteiro com vocês nesse tempo. E a gente falou, putz, pai, isso daqui não é curto. Putz, pai, não, né, amor? Não, é a palavra, sabe, por mais que você tenha a polidez e tal, eu não sou assim. Então você seja como você é, polida e me corrija, mas ele me conhece, sabe, quando eu tô pé da vida,
eu prefiro falar um palavrão porque não tem como traduzir um palavrão, tá? E dizer para ele, pai, desculpa, mas eu vou ter que falar o palavrão. O senhor conhece esse filho aqui, né? Do que ficar ali com mimizinho, coisa de frescura, tá? E não, gente, seja homem no contexto geral, porque não existe homem e mulher. A tradução da língua antiga para o neutro hoje, do português, quando você fala homem, seres humanos, são todos, é homem, mulher, criança, velho, idoso, tal, tudo. Não tem essa de querer mudar as coisas porque não gostei, tá? Então, quando você não gosta de uma coisa porque é certa e dói, né, fazer uma coisa certa, mas é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Exato. Agora, se você quer fazer o errado porque quer ficar bonitinho junto com todo mundo que está errado, você está andando com os tortos, né? E isso a gente não quer, até porque é o que eu sempre falo, a gente segue a palavra. É o que o Jó fala aqui no final, né? Por isso, tomem cuidado. Deus sabe essas acusações falsas e dará um castigo severo. Então vocês saberão que há juízo. Inclusive, né? Para quem acusa falsamente, mesmo que seja superficial, só por aquilo que ele escutou e não foi a fundo para ver se era verdade. Então, o que a gente está tentando dizer para todos, em algumas postagens que até foram jogadas no lixo com comentários idiotas, vamos dizer assim, isso já passou do limite e não sei o que. O que passou do limite é você deixar a vida e todo mundo te levar. Deixa a vida te levar? Não, deixa Deus cuidar da sua vida. Porque a hora que você sentar na frente do Pai e ter que colocar o seu livrinho da vida lá e ele pontuar, isso aqui e aquilo lá, você vai ficar com a cara de tacho. Porque ele já sabia que você estava fazendo isso, né? Então, se a palavra hoje foi meio dura, desculpa aí, tá? Mas é para mim também, para parar de ficar tampando o sol com a peneira e falar, não, mas esse aqui é um cliente, aquele lá é um amigo antigo, aquele... Não, chegou, tá? Deu. Tolerância zero. Zero. E foi o que Deus pediu para nós. Eu cuido destes. Vocês cuidam de ficar no caminho correto. Amém. Amém. Então é isso, gente. Bom, esperamos que o dia de hoje seja um pouco melhor e mais claro e que as verdades venham à tona e vão vir, né? Por mais que demore, a verdade aparece, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa terça-feira aí para todos. Amém. Amém. A Joana.